Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que vamos, nessa oportunidade, fazer o nosso comentário da nossa pré-aula de número 10, programada para o dia 5 de março de 2023, cujo título é Julgar com Sabedoria e Discernimento. Essa lição ela faz parte aqui do nosso estudo de Sermão do Monte, os mandamentos do Reino de Deus. Estamos hoje iniciando no 7º capítulo, o último desse sermão, no qual já dissemos que inclui os 5 e os 6 e os 7 do Evangelho de Mateus. E hoje o nosso texto de referência está no capítulo 7, de 1 a 6, que fala sobre julgar com sabedoria e discernimento. Nós temos o nosso texto áureo, está registrado em 1 Reis, no capítulo 3 e o verso 9, que diz: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo teu, tão grande povo? Glória a Deus. A verdade prática diz: o crente deve se submeter primeiramente ao justo padrão de Deus antes de fazer qualquer julgamento. Muito importante, irmãos, nós estamos diante de uma lição muito importante e que nos traz um grande ensinamento para os nossos dias que estamos vivendo. Vamos aqui, o nosso objetivo geral é aprender que devemos julgar segundo os critérios expressos na palavra de Deus. Os objetivos específicos, o primeiro diz: conscientizar de que, com o critério de que julgardes, sereis julgado. O 2, mostrar que para julgar o irmão, primeiro devemos julgar a nós mesmos. Em terceiro, entender que o julgamento não é somente para condenar, mas também ajudar e corrigir o que está errado. Então, o ensinamento de Jesus, ele é muito profundo e muito oportuno. E aqui nós vamos ver nessa lição que existem alguns tabus que precisam ser quebrados. E nós vamos mostrar aqui, segundo a palavra de Deus, igual no primeiro versículo diz: não julgueis para que não sejais julgado. Tem muita gente que utiliza dessa palavra quando está sendo admoestado por alguém, ou quando está sendo corrigido, exortado, e usa dessa palavra fora do contexto. E nós vamos aprender que não é bem assim, que o Senhor, ele nos manda a fazermos julgamentos, evidentemente com os devidos critérios, para que possamos ensinar a palavra, né? E disciplinar também, na igreja principalmente, fazer os julgamentos necessários para que haja edificação tanto do crente, como também para manter a pureza da igreja. Nós vemos aqui na nossa introdução o que diz: julgar não é proibido em todas as circunstâncias. De fato, há momentos em que temos a responsabilidade de julgar. Se falhamos ou nos recusamos nesses momentos, estaremos pecando por não julgar. Jesus nos lembra que julgar é uma ação séria. Isso não deve ser ignorado. Como eu poderia identificar o indivíduo merecedor do título descritivo de cão, se eu não pudesse fazer juízo nenhum a seu respeito? Segue-se de imediato que exerça juízo
e discriminação. Aqui logo vem nessa palavra aqui, né? O verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, se nós não temos como julgar os cães, os porcos, que nós vamos aprender aqui nessa lição, então entende-se por aí que esse tabu ou esse dito, né, de não julgar, ele não procede segundo as palavras de Deus. O crente, ele precisa julgar, precisa ser sábio para julgar, e nós vamos aprender nessa lição. Então o item 1 nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgado. Nunca podemos isolar um versículo ou uma frase do seu contexto. É onde muitos enveredam por caminhos errados, porque disse na palavra de Deus, está escrito isso e aquilo, outro, mas não olha o seu contexto. Não olha as referências para saber em que sentido nós devemos entender aquela palavra ou aquele versículo. Acredite, isso resulta em um erro na certa. Em Mateus 7,2, Jesus diz claramente: porque com o juiz com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Veja aí o juízo, né? O julgamento está explícito no ensino de Jesus. O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério com que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Em muitas referências bíblicas, somos orientados a julgar, inclusive para que haja disciplina na igreja. Aí vemos, irmãos, que tem esse critério. Devemos primeiro julgar a nós mesmos e ver que o critério que nós vamos julgar, ele também se encaixa a nós, para que não haja, assim, hipocrisia. Em Mateus, no capítulo aqui dessa referência, Mateus 18, do verso 15 ao 17, diz assim, vamos ler aqui então a Bíblia, capítulo 18, é o verso 15, que vai nos dizer assim, a epígrafe está dizendo: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois irmãos, né? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. O verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Glória a Deus. Então aí está, né, uma orientação do próprio Senhor Jesus para como nós nos devemos proceder neste caso. Julgar segundo a palavra de Deus. O julgamento, então, está aqui, tem 2, né? Julgar deve ser segundo a palavra de Deus. Amados, não creais em todo o espírito, mas prova se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Então Deus nos diz para julgar ações e doutrinas com base em sua palavra. Quando uma palavra desobedece a um mandamento de Deus ou ensina uma doutrina contrária à palavra de Deus,
Deus já julgou essa pessoa. Deus já, Ele quer que concordemos nesse julgamento e que também o proclamemos. Nós não temos o direito de condenar os motivos ou de julgar a sinceridade de outras pessoas, mas devemos condenar e advertir contra qualquer coisa ou qualquer pessoa que desobedeça ou rejeite o que Deus diz. Então, o que Deus diz é a verdade, né? O que Deus diz é inquestionável. E se alguma pessoa ele vier de encontro à mensagem de Deus, então ele deve ser julgado, deve ser repreendido, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Então, geralmente são, né, muitos os falsos profetas que geralmente eles introduzem, né, certas palavras, certos ensinamentos que precisam ser julgados, conforme João diz aqui, né? Para que nós não devemos crer em todo o espírito, mas provar os espíritos se são de Deus. Como poderei acautelar-me dos falsos profetas se não puder pensar? Ou, se tiver tanto receio de fazer juízo crítico que jamais possa fazer uma avaliação dos ensinamentos de alguém? Esses falsos profetas, além disso, se nos apresenta vestidos de peles de ovelhas. Veja aí Mateus 7,15, né? O que equivale a dizer que são dóceis e empregam terminologia cristã. Parecem pessoas inofensivas, honestas e mostram-se muito gentis. Entretanto, não nos deixemos enganar pelas suas atitudes, né? Enganar pelas suas aparências. O Senhor nos alerta: pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Então nós conhecemos pelos frutos, né? Devemos observar o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração, persevera, né? E manifesta uma devoção sincera e pura a Deus. Manifesta fruto do Espírito, ama os pecadores, detesta o mal, né? E ama a justiça, fala contra o pecado. Então, irmão, nós somos exortados a pôr à prova essas pessoas, se eles procedem dessa forma. Senão, nós podemos sim julgar com base na palavra de Deus. Pelos seus frutos, né? Nós conhecemos a árvore. Mas aí nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui no segundo tópico, né, algum critério que o Senhor nos dá. Aqui ele diz assim, ó, o Senhor nos diz que nós devemos tirar a trave do nosso olho, né, para que nós possamos fazer uma avaliação sincera, né, poder observar o cisco que está no olho do nosso irmão. Que no item 2 diz assim, ó, tire a trave do teu olho. O verso 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então isso aí nos ensina, né, hipocrisia. Não podemos ter hipocrisia no julgamento. Como que a pessoa está com o olho tapado com uma trave e quer tirar uma trave no olho do irmão? Então não tem condição, né? Então nós vemos que devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus e usá-la para da melhor maneira possível, né? Seguir suas orientações é imprescindível para podermos agir com justiça num determinado julgamento. Cristo utiliza dessa metáfora aqui para nos ensinar que a hipocrisia nos leva a um juízo mal interpretado. Não podemos julgar o outro levianamente, sem antes corrigir nossos próprios defeitos. Jesus nos incentiva o juízo correto, pois isso é necessário, né, para que estabeleçamos certos
conceitos e valores de acordo com a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O ensinamento do Senhor é maravilhoso, irmãos. É que nós aprendemos muitíssimo, né? Então nós aqui vemos aqui, ó, o julgar com cautela. Jesus foi claro ao ensinar: tire primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do seu irmão. Aleluia. Então, como nós podemos enxergar direito se estamos com o olho tapado, né? Literalmente, nós podemos considerar assim, que um cisco no olho, ele é muito, conforme a posição que ele se aloja, requer até uma cirurgia melindrosa para que o cisco seja removido, né? Então, o que Jesus quer dizer nessa metáfora é que a pessoa, se ele não estiver na condição, com uma boa visão, ele não tem condição de tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Então, portanto, não é possível tirar o cisco do olho de alguém se os nossos próprios olhos estiverem com a visão prejudicada. Aleluia. Então, primeiro tire a trave do teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Primeiro, olha para ti mesmo. Não seja hipócrita, mas olhe conforme está a tua vida diante da palavra de Deus, porque ela perscruta, né, o nosso ser interior, o nosso homem interior. Ela nos avalia. E com honestidade, com toda sinceridade, então façamos esse julgamento para que seja tudo segundo a direção e segundo a vontade de Deus. Então nós temos de julgar com justiça. Precisamos julgar com justiça. Um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça, né? João 7:24. Todavia, Paulo mostra em 1 Coríntios, no capítulo 5 e 12, que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Então veja bem a importância do julgamento, o próprio benefício da pessoa, para que ele seja, para que ele tenha uma nova condição, uma reavaliação da sua vida, né? Ele passa por um processo, vamos dizer assim, de rejuvenescimento espiritual. E para que a igreja mantenha o seu padrão de santidade, seu padrão doutrinário e a sua união no corpo de Cristo em santidade e pureza. E isso aí seja também para um testemunho para o mundo, né? Para que o mundo veja toda a pureza da igreja. Paulo, ele declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre os membros. Cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar o membro. Em primeiro lugar, para o bem do culpado. Está em 1 Coríntios 5:5, né? Verso A, parte A do versículo. A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração na vida do crente, né? Em segundo lugar, por amor à pureza da igreja. Nós temos falado 1 Coríntios 5, de 6 a 8.
né? Tolerar a iniquidade de uma igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Todos ficam comprometidos quando a igreja aceita o pecado na igreja. Porque quando tem um membro doente, todo o corpo sofre. Então precisa que haja cura, né? Que haja remédio, que haja uma operação para tirar toda a doença, né? Tudo que prejudica o corpo, para que a igreja possa estar bem. Aleluia. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então, a igreja ela tem que ser separada, ela tem que brilhar. A igreja precisa brilhar. A igreja ela é diferente do mundo, ela não pode compactuar de maneira alguma com o mundo. Agora aqui, irmão, nós vamos nessa parte aqui das pérolas, né? Que não lanceis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Né? Então, o que significa isso? Isso significa que é darmos o que temos de precioso a quem não aprecia. Significa reconhecer quando nossos esforços estão causando mais mal do que bem. O resultado é a destruição das pérolas e até ataques devastadores contra nós. As coisas sagradas são preciosas, porque procedem de Deus. Aleluia! Ninguém sensato as desperdiça, nem as trataria com desprezo. Precisamos de sabedoria e graça na forma de relacionarmos com outras pessoas e todo discernimento para sabermos julgá-las. Glória a Deus, né? Não deis aos cães as coisas santas. Os cães são aquelas pessoas que não apreciam o valor das coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que os cães, né, são aqueles que voltam ao seu vômito, que teve todo o manjar na casa do Senhor, né, e as vomita fora. E vai para o mundo buscar, né, as coisas desprezíveis. Então os cães são aqueles que desprezam as coisas santas de Deus. Por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor, não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. O Senhor diz, né, Paulo ensinando, ele diz, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Jesus, quando enviou os discípulos, diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Não é para ficar nem o pó, não é como testemunho, mas sacudir porque a pessoa rejeitou a palavra. Então ele certamente já está rejeitado, porque aquela pessoa que não rejeita a mensagem de Cristo, que despreza totalmente, ele está praticamente blasfemando contra o Espírito Santo, porque não está aceitando ou não aceita a palavra de Deus. E blasfemar com o Espírito Santo é rejeitar essa salvação que o Senhor nos concede, né, através da orientação, do convencimento do Espírito Santo, né, acerca dessa salvação. Porque o Senhor diz que o Consolador viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa despreza, se ele não aceita, então ele blasfemou contra o Espírito Santo, desprezou a mensagem do Espírito Santo em não aceitar a salvação que está em Jesus Cristo. Então devemos empenhar com aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, né? Mas aquelas que não têm interesse nas coisas espirituais não devem e não podem ser forçadas a obedecer. Admoestações, mesmo bem intencionadas, não transformarão um cão em cordeiro. Tem gente que é obstinado, não adianta. Você pode falar que ele já está praticamente endurecido.
igual Faraó, né? Endureceu, por mais que você insista, um cão ele não transforma em cordeiro. Fazendo juízo de valor, item 3 e 3. Como poderíamos saber quais são as pessoas comparadas a cães e porcos, para então fazer um juízo, um justo julgamento e proceder com sabedoria para com elas? Então essa é uma pergunta interessante. Como nós vamos saber que a pessoa já é praticamente um cão ou é um porco, né? Então os cães, na época de Jesus, eram animais temidos, vira-latas, semi-selvagens e perigosos. Vamos ver o contexto da época, né, irmãos? Porque hoje tem uns petzinhos, animais tão dóceis, né? Mas no tempo aqui da mensagem, os cães eram vira-latas, semi-selvagens e perigosos. Os porcos eram refutados pelos judeus, considerados imundos, realmente enjeitados. Veja bem a situação, como era tratado os porcos naquela época também, né? Hoje as pessoas criam os porcos, né? São domesticados no chiqueiro, na pocilga lá, né? E são assim animais utilizados, né, para o alimento, para a alimentação. E naquele tempo então não era bem assim, né? Eram animais considerados imundos, né? Jesus está se referindo àquelas pessoas que desprezam e rejeitam a verdade ao ouvi-la, aqueles que zombam e escarnecem, não conseguem ver o valor do evangelho, assim como um porco não sabe o valor de uma pérola, e nem um cão apreciar uma coisa sagrada. Jesus está afirmando que a pregação do evangelho tem um limite. Não devemos pregar o tempo todo quando as pessoas rejeitam dessa maneira. Então você prega e a pessoa te ridiculariza, né? Te despreza, faz pouco caso. Paulo pregou lá em Atenas, no Aerópago, né? Teve 3 grupos de pessoas. Teve um grupo que aceitou o evangelho. Teve outro que diz, Paulo, nós te ouviremos outra vez. Mas teve uns que ridicularizou de Paulo, né? Que zombou de Paulo. Então sempre tem essas pessoas, né, que agem dessa maneira diante da mensagem. E o importante para nós, servos do Senhor, é pregar a palavra, é dar o nosso testemunho, é fazer a obra de Deus. E quem salva é o Senhor, Ele é o dono, Ele que conhece as pessoas, Ele que sabe, né, todas as coisas. Então a nossa parte é levar a mensagem. E quando a pessoa está rejeitando, deixa com Deus, que Deus é que vai fazer o seu julgamento final. Nesse subsídio aqui, do tópico 3, diz assim: alguns pontos importantes devem ser observados pelo crente ao fazer um julgamento. Primeiro, julgar com cautela. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor, né? Isso aí, irmão, nós temos até entre os crentes, né? Tem muita coisa que as pessoas, às vezes ele é até um salvo, vai ser salvo, mas na hora que chegar no julgamento do tribunal de Cristo, aí tem muita coisa ali que ele vai ser envergonhado, porque é muito desafeto, né? Muito agravo que ele fez, muita coisinha que ele fez, então ele vai receber, né, o seu julgamento no tribunal de Cristo. Ele foi salvo porque a salvação não é por obras, é pela graça, né? Mas muitos crentes que alcançaram a salvação passarão ainda pelo tribunal de Cristo. Precisamos, né, deixar o Senhor operar para que nós, toda a igreja, todos os membros, né, possam ter essa sabedoria, essa graça, esse discernimento espiritual, para não sair julgando assim de qualquer maneira. Então não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Terceiro lugar, não seja hipócrita. Tem gente que quer julgar com hipocrisia, né? Não olhando para si mesmo. Tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho
do teu irmão. Não sejas carrasco. Mas tem gente, muito juiz que é carrasco, né? No mundo nós estamos vendo isso aí. Não tenha a mínima sensibilidade de mandar uma pessoa para a prisão, de prejudicar o outro, de fazer um duro julgamento, sendo às vezes ele até culpado daquilo. Mas na igreja tem o conselho: não seja carrasco, porque com o juiz com quem julgardes, sereis julgados. Mateus 7:2. Né? E tem o padrão, o perdão, né? Nós devemos perdoar. Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sempre devemos perdoar. Sempre devemos perdoar nosso irmão. Se for o caso de julgar o irmão, fazer um julgamento do irmão e ter a condição de perdoar, né, diante do seu agravo, nós devemos perdoar. Por tantas vezes ele se arrepender, evidentemente, né, e vir e pedir humildemente, confessar, até 70 vezes 7 vezes o Senhor disse que pode ser perdoado. A conclusão: hoje em dia muitos falsos profetas estão distorcendo o verdadeiro evangelho, ensinando novas revelações e cometendo uma série de absurdos em nome de Jesus. É nosso dever julgar os impostores. É nosso dever rejeitar as obras das trevas e denunciar o falso evangelho e as heresias destruidoras introduzidas pelos falsos obreiros. Aqui nós temos algumas referências em Efésios, capítulo 5, verso 11, Gálatas, capítulo 1, verso 8, e 2 Pedro 2, verso 1. Eu não vou aqui discorrer esses versículos para não tomar muito tempo do nosso vídeo, mas que o Senhor possa abençoar os irmãos e que nós tenhamos uma abençoada escola. Ela está programada então para o dia 5 de março, nessa escola, essa aula: julgar com sabedoria e discernimento. Deus venha abençoar todos os irmãos, né? Deus continua abençoando nosso pastor presidente, pastor Odair, abençoando toda a nossa equipe de escola dominical, todas as classes, tanto na sede como também nas congregações, todos os professores das congregações, toda a equipe de escola dominical. Deus continua abençoando os comentaristas, né, nossos companheiros que fazemos comentários aqui, que sejam ungidos e dirigidos pelo Espírito de Deus, para que venha trazer edificação para a igreja e crescimento na graça e no conhecimento para cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém.